certos traumas, como abusos físicos, mentais, sexuais e espirituais, e também as guerras, qualquer tipo de violência, né? Essas síndromes pós-traumáticas, em realidade, elas não têm cura. Então é importante dizer, eu sou uma pessoa super otimista, eu trabalho em prol do bem-estar do meu próximo, em várias áreas, pessoal, profissional. Eu sou otimista por natureza, eu acredito e eu faço o meu melhor sempre para levar o maior dos bem-estares para o próximo. Mas a gente tem que ter os pés no chão e a cabeça na realidade de não entrar nos parafusos até mesmo da fé, de ficar, né, dando esperança ou acreditando em algo que a gente ainda não sabe se é possível. Milagres acontecem? Sim, acontecem e eu creio. Mas os milagres não estão nas nossas mãos. Então a gente não pode garantir que vai haver um milagre. A gente não pode nem sugerir. Eu moro nos Estados Unidos, a gente tem que ter muito cuidado, porque é uma área muito delicada, né? Tudo pode acontecer se você entrega a sua vida, o seu corpo a Deus. Está nas mãos dele, mas a gente não pode dizer que a gente faz, que a gente garante. Não é justo com o cliente, não é justo com o médico, não é justo com Deus, não é justo com você. Carregar uma responsabilidade, porque eu tenho fé, vamos conseguir. Tá, a gente crê com fervor, né? Não pode crer com o pezinho para frente ou para trás. Crê com fervor, mas sabendo, tendo a consciência de que está nas mãos do Pai. Ah, mas é porque se a gente não tiver merecimento. Não, 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 não. As coisas desagradáveis que acontecem conosco, elas não estão no campo do merecimento somente. Então você vai me dizer que uma pessoa sofre uma violência, ou passa por um acidente, ou tem uma deficiência, ou tem uma doença grave. É merecimento? Tudo é merecimento? Ah, porque deve ter merecido. Se acontece algo com você, é esse o conceito que você traz para você? Ah, tá vendo? Eu mereço, eu devo ter merecido, eu não merecia mesmo ser feliz, eu não merecia ser próspera financeiramente, ah, eu não mereço. Não, não é bem assim, não é assim. A gente às vezes simplifica demais, porque foge ao nosso entendimento os mistérios de Deus. Então a gente simplifica demais porque a gente quer entender. Mas às vezes parte da fé é realmente aceitar sem entender. Parte da fé, no bojo da fé. Hi, Vicky. We do on Sundays at the 6 here in California, we do a live in Portuguese talking about spirituality. I'm talking about PTSD today. Oops. Então, Então é importante a gente às vezes ter a fé, mas ter certos parâmetros que nos dão um pouco de direção naquilo que a gente vai dizer e até mesmo no que a gente está mergulhando. Eu lido com deficiência física há mais de 40 anos, né, como fisioterapeuta no Brasil, e depois fui me aprimorando e fui fazendo, tomando outras vertentes, associando com a minha formação de fisioterapeuta, vários métodos holísticos e me tornei coach, fiz curso de hipnose. Então, eu hoje misturo, né? Eu integro o corpo, a mente, os sentimentos e a espiritualidade quando lido com alguém com dor ou com algum tipo de sofrimento, quer ser físico, emocional, espiritual ou distúrbio mental. Não doença mental, mas quando a pessoa está com alguma perturbação. Bom, então eu que lido com pessoas que estão depositando alguma esperança no que estão fazendo comigo, eu preciso ter bastante coerência, porque eu tenho fé que tudo pode, mas eu não coloco aquele poder em mim. Eu não digo, vem para mim porque eu vou resolver o seu problema, não é assim, não é? Então eu comecei hoje dizendo para você que
essa síndrome do trauma pós-traumático, né, de estresse pós-traumático que acontece com as pessoas que vão à guerra, a pessoa que sofre qualquer tipo de abuso ou violência, ou às vezes até assiste, né? Pode não acontecer com ela, mas ela estava presente e ela sofre com isso um trauma que nunca mais vai se curar. Importante saber disso. Porém, além do milagre que só Deus pode fazer com a nossa fé, porém, eu vou dar um exemplo bem prático para você. Um exemplo. A gente vê isso em filmes, né? O homem veio da guerra e ele dorme com um revólver debaixo do travesseiro. Porque foram, às vezes, anos, né, que se passou nesse estresse de salvar a própria vida e de participar da defesa do grupo, né? Eles têm essa questão do grupo que eles pertencem de proteção. A esposa está dormindo do lado e tem fogos de artifício ou algum carro que passa pela rua e dá aquele estampido. Ele pega a arma debaixo do travesseiro e bota no pescoço ou na cabeça da esposa. Então, existe toda uma técnica, todo um trabalho que é feito com casais, assim, famílias que passam por essa situação. Por quê? Porque é preciso começar a dissociar aquele momento do passado, que aquele som imediatamente transporta aquela pessoa para o passado, onde tem que pegar a arma, porque sou eu ou você, né? Então, se eu tenho que escolher eu que morro ou você, eu vou matar você. Essa é a mentalidade, né, de quem está numa guerra. Então, o que acontece? Não tem cura, ele vai ficar fazendo isso o resto da vida, então a mulher é melhor separar dele. Não é bem assim. Tem aí uma gama enorme de diferenças, né, de pessoa, de casal e de situações que varia uma para outra. Mas o tratamento que é começar a dar ferramentas para esse casal, para quando essa situação acontecer, ela saber o que vai dizer, como vai olhar para ele, o que vai falar, né? Como que vai trazê-lo desse momento hipnótico, né? Porque o barulho levou ele na fração de segundo, como se fosse mais veloz do que a luz, nesse laser que traz aquela emoção da defesa que é maior do que ele, que não tem fundamento mental, não tem participação do cognitivo, do intelectual da pessoa. A emoção é um gatilho que puxa toda a reação física de defesa, de sobrevivência. Então, o que vai acontecendo? Então, existem coisas para serem feitas no momento. Então, outras pessoas que têm outros tipos de gatilhos por outros tipos de origem do problema. E a presença, trazer a pessoa para estar presente no momento ali, ele e a esposa, no caso. E então, talvez algumas palavras o acordem e algumas coisas são ditas ou não são ditas, e reações físicas que ela não deve ter. Então, o que vai acontecer? Aonde que vai se percebendo a melhora? Aonde que vai se estabelecendo a curva da cura para essa pessoa? Vai ter o estampido, ele vai ter a reação, até chegar ao ponto que bota a mão debaixo do travesseiro, mas olha para o lado e vê que é a esposa, ele não está mais na guerra. Então, com todo o trauma de abuso sexual, trauma de abuso verbal, trauma de abuso emocional, trauma de abuso físico, psicológico e espiritual, também tem o seu processo de tratamento, sabendo que toda vez que aquele som, ele vai trazer um gatilho, mas até o ponto que a pessoa possa. Escuta o gatilho, né? Escuta o estampido, tem o gatilho, ao respirar, aquilo passa. Então, Kátia, mas ele não pega mais a arma, não bota no pescoço da mulher, então ele está curado. Não. Ele aprendeu ferramentas
que vão ajudar o casal, ajudá-los, eles aprenderam ferramentas que vão ajudá-los a sair daquele transe do trauma, né? Vocês veem cachorrinho, gente. Vocês pegam, vocês que têm a bondade no coração de pegar cachorrinhos abandonados. Eu tenho uma cliente que ela, quando pega o jornal, todo dia quando ela pega o jornal no chão, ela trouxe esse cachorrinho, já está com ela há 8 anos. Nunca foi abusado por ela e pela parceira dela. Mas quando ela, de manhã, ela pega o jornal no chão, ele se estremece todo, se sacode todo e fica imobilizado. Ela tem que ir lá, ele é grandinho, ela tem que ir lá pegar ele no colo e trazer para dentro de casa. Deve ter apanhado de jornal. É o que a gente imagina, né? O bichinho já está com ela há 10 anos quase. Porque quando o cachorrinho é abandonado assim, o veterinário tem uma ideia da idade, mas não uma idade precisa, né? Então, ela tem um cuidado enorme, mas às vezes ele está tão alvoroçado, tão feliz que todo mundo na casa acordou, e ele vai junto com ela e se paralisa, se treme, diz que o corpinho dele chacoalha e fica paralisado. Aí ela vai pegar ele no colo, tá tudo bem, tá tudo bem. Ele nunca mordeu, nunca avançou nela, mas ele tem esse trauma com ele, não é? Então, e vários outros animaizinhos têm outros tipos de trauma, né? Eu tenho uma cliente que ela adotou um cachorrinho. Eu nunca tinha visto, o cachorro tem depressão. Ele foi muito maltratado e foi abandonado. E ela e a filhinha dela resolveram pegá-lo num desses lugares especializados, né? Que fazem o dia, uma vez por mês, e oferecem os bichinhos. Elas ficaram com dó dele e levaram para casa. O cachorro deprimido, mas assim, totalmente deprimido. Nada, só uma pessoa que andava com o cachorro 2 vezes por semana, era para a única pessoa que ele balançava o rabinho e que ele ficava um pouco alegrinho, mas nem para ela, que é quem alimentava, e a filhinha dela, que brincava com ele, nem para elas duas ele nunca demonstrou nenhum afeto, nenhuma alegria. Então, assim, a gente vê isso nos bichos, né, nos animais, imagina nas pessoas, né? Crianças que sofreram abuso e coisas do tipo. Então, é importante que a gente entenda, quando eu digo não tem cura, não é no sentido pessimista, é no sentido da gente saber até onde vai a nossa capacidade e a nossa fé. A nossa fé, ela pode ser, né, remover montanhas, mas a gente saber que a última palavra é o dedinho de Deus, a última palavra está nas mãos lá do alto, não nas nossas. Que é o fato da gente ser bom e da gente ter fé não resolve todos os nossos problemas. O fato de nós termos fé, sermos bons e sermos caridosos e estarmos andando, né, na linha reta da fé, do amor ao próximo, não significa que nós vamos ser imunes a todo o mal que acontece no mundo. Senão, só sofria quem é mal, não é? Só teria problemas quem é mal, só teria doenças quem é mal. Então, seria fácil, Deus já vê assim, ó, quem está doente, né? Deixa eu olhar aqui de cima, quem está doente, quem está deficiente, quem teve um problema assim, quem está puxando da perna, quem perdeu o olho, tudo gente ruim, não é? Eu tive um cliente que ele dizia isso, Deus marca os ruins. Era um senhor engraçado, nordestino. Ele teve um acidente vascular cerebral, né? Um derrame, e ele era engraçado, ele andava, ele não teve uma sequela muito grande. Mas ele dizia, doutora, Deus marca os ruins, assim ele não perde de vista. Brincadeira dele, né? Mas Deus não marca os ruins. Deus tem as razões que a gente não precisa questionar, nem precisa ficar sabendo quais são, do que acontece com cada um de nós. Então, não seja cruel com você se algo te acontecer e você achar que aconteceu porque você não merece o perdão, ou você não merece as benesses de Deus, ou você deve ter feito alguma coisa de errado. E se você acredita em reencarnação, se não foi nessa, foi em outra, eu estou pagando. Não seja cruel com você, porque nós nunca vamos saber, na verdade, por que a gente está passando pelos problemas, não é? Você não vai saber em realidade. Bom,
Tem algumas coisas que são causa e efeito bem imediatas. Aí é lógico, a gente dá uma desconfiada. Mas para causas maiores e mais complexas, nós nunca vamos saber. E para que saber? Mas também não precisamos ter a autocrueldade de se julgar mal e não ter o julgamento cruel com os outros. De achar, tá vendo? Fica fazendo isso assim, assim, Deus está vendo, vai passar por isso, não é? Eu já ouvi muitas vezes gente dizer assim, entreguei para Deus, tá me fazendo, atormentando a minha vida, seja um vizinho, um parente ou alguém, né, amigo, tá me atormentando, então agora eu resolvi, entreguei para Deus, como se Deus fosse ser o grande vingador dela ou dele, né? Entreguei para Deus, agora está nas mãos dele, eu sei que ele está vendo tudo, ele vai fazer o que é certo. Cadê a caridade? Cadê o entendimento cristão? Cadê a força da fé real? Se você crê que tem um Deus punitivo e mais, vai tomar partido do seu lado. Vai tomar partido, vai ficar do seu lado, vai fazer mal para alguém, porque aquela pessoa merece o mal. Então, cuidado, né, quando a gente embarca nessas frases antigas e nessas práticas que, na verdade, não são verdadeiras, trazem ilusões, trazem decepções, trazem uma compreensão distorcida. Eu tenho uma cliente agora recentemente, ela perdeu o esposo há 2 anos e foi uma decorrência de vários erros médicos e ela disse para mim, Kátia, eu ia para a igreja, eu era devota e hoje eu tenho dúvidas. Desculpa. Eu tenho dúvidas. A perda do meu marido balançou muito a minha fé. Então, assim, que será, né? O que será que ela associou com a fé? Mas ela é uma cliente recém-chegada, então ainda não tive a oportunidade de conversar um pouco mais profundamente, porque é um ponto bem nevrálgico para ela. Então precisa de tempo, né? Estabelecer a confiança em mim e eu ver até que ponto eu posso ajudá-la nesse sentido. Então, e ela falou, eu sempre tive fé. Agora, o que é que está associada? Qual é o significado que nós damos? Eu estou usando ela como exemplo, mas qual é o significado que nós damos ao que nos acontece e no que a gente atrela certos conceitos que não tem nada a ver um com o outro, mas a gente atrela os dois e começa a acreditar que eles são verdade. Então, essa senhora, por exemplo, meu marido sempre foi um homem bom, nós somos pessoas boas, eu já tenho um filho deficiente, ela tem um filho com um problema mental tão grave que ele tem que ficar numa instituição. Então, eu já tenho um filho assim, então por que Deus tirou meu marido, um câncer que não foi diagnosticado, papapá. Então, ela tem uma dor, ela tem uma mágoa, ela tem uma mágoa dentro dela do porquê Deus fez isso com ela. E assim, a gente não está aqui para julgar a dor de ninguém, não é verdade? Mas a gente aproveita essas experiências que as pessoas que estão próximas de nós passam para a gente observar, pelo menos eu uso assim, para observar e ver o que eu posso aprender, o que eu estou fazendo igual a ela. Normalmente a gente julga o outro, né? E bota o dedo assim, né? Mas a gente saber que quando a gente bota um dedo assim, vem 3, né, na nossa direção. Entender assim, o que eu posso aprender, o que eu estou fazendo igual a ela que eu não percebo. Fazer aquela checada boa, profunda, né, na nossa própria vida e ver no que a gente está fazendo tendo a mesma falha, tendo a mesma deslize e corrigindo na gente naquilo que for possível, sem ser intromissão, a gente estender a mão, né, para aquela pessoa que está passando por um momento de tanta dor, há 2 anos de sofrimento, como essa minha cliente, 2 anos de sofrimento profundo e a perda da fé, que ela sempre foi fervorosa, mesmo quando teve o filho, e com essa deficiência, o filho já tem 20 e tantos anos, e ela carrega essa dor, né, do filho ter essa doença mental grave, mas aí agora leva o marido. Então isso para ela foi impossível de entender, absorver e perdoar a Deus. Então o que é que você anda fazendo com a sua fé, que você está depositando coisas que não tem nada a ver com a fé, que não tem nada a ver com você? Deixa Deus operar. E entenda
que algumas coisas, como eu falei aqui, da síndrome do pós-trauma, né? Da guerra e do abuso, que a gente possa entender que a cura ela tem várias facetas, né? Esse nome cura, às vezes para você acha curar é ficar bom de todo, mas às vezes a cura ela vem do conforto, a cura às vezes vem da cura parcial, né? Às vezes a cura vem do entendimento da aceitação. Para que Deus colocou aquela experiência naquela família ou naquela pessoa? Qual o propósito? A cura, para mim, é quando eu entendo o lado de Deus, mesmo sem eu saber com certeza, mas eu entendo que por detrás de qualquer dor, por detrás de qualquer sentimento ruim, de qualquer sofrimento, existe o dedo de Deus ali, segurando, né? Nós estamos sentados, né, no colinho dele e ele está nos ajudando a passar pelo que nós temos que passar para que nós cresçamos espiritualmente e sejamos pessoas melhores também na lida do dia a dia aqui na Terra. O meu nome é Kátia Ferreira, eu moro aqui na Califórnia, já tenho 23 anos, e eu trabalho como terapeuta, né, terapeuta holística, e na verdade hoje eu chamo de um trabalho de coach holístico, e eu todos os domingos estou aqui às 6 horas da tarde da Califórnia, fazendo essa live, trazendo coisas da vida verdadeira, né, do dia a dia, do cotidiano, mas que tem um aspecto espiritual que às vezes a gente esquece. Eu deixo você com um beijo bem grande, um abraço apertado e o convite para você ficar pensando essa semana. Pessoas que você vê que têm traumas, pessoas que têm reações que são repentinas e são... Talvez elas estejam como aquele homem que quando escuta um barulho, um estampido, ele pega a arma debaixo do travesseiro e bota no pescoço da esposa. Talvez aquela pessoa, você não saiba, mas talvez aquela pessoa tenha passado por um trauma que tem um gatilho qualquer, que talvez a sua voz, ou uma frase, ou uma brincadeira, ou às vezes até um movimento, ou um toque no corpo dela dispara aquele gatilho e faz com que ela haja de uma maneira repulsiva, repentina, agressiva, mas que na verdade não tem nada a ver com a escolha que ela faz da pessoa que ela é. Precisa de amor, compreensão e talvez, quem sabe, você encontre uma maneira de encaminhar, né? Sugerir que ela tem jeito, né? O que ela está passando tem jeito de melhorar. Você fica com Deus, tenha uma semana maravilhosa e no domingo que vem eu tô aqui de volta. Tchauzinho.